aqui novamente no MAPS, Mães, o Método Mães para Sempre, com duas colegas, doutora Juliane e doutora Hanime. E eu vou pedir para elas se apresentarem um pouquinho. Doutora Juliane. Olá, tudo bem? Ana, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui junto com a minha amiga, minha parceira, Hanime. Eu sou ginecologista, tenho formação em sexologia, faço um pouco de estética íntima. Deixei os partos de lado, mas continuo cuidando das mulheres. Eu sei porque as pessoas estão reclamando, as mães estão reclamando. E Hanime, conta mais um pouquinho o que você faz hoje, atualmente. Um pouco de tudo um pouco. Primeiro agradecer também o convite, né? A gente é amiga dentro, fora do centro cirúrgico, então é um prazer estar aqui e com vocês duas. Eu sou ginecologista, obstetra, fiz residência com a Ju também. Eu não sabia disso. Ju foi minha R+. Foi minha veterana e minha R+. Veterana na faculdade, R+, na residência. Fiz ginecologia, obstetrícia, fiz estágio de mastologia, pós-graduação de sexologia clínica com a Ju também. Juntas. Todas juntas. E hoje também faço um pouco dessa parte de estética íntima. Assim, eu falo que eu sou uma médica hoje especialista, não especialista, mas especializada em saúde da mulher. Somos, né, Ju? Somos. A gente cuida da mulher integral, como visão integral e da mulher como um todo. Bacana, então, hoje nós vamos falar então sobre sexualidade pós-gestação, pós-parto. Essa parte da sexologia, ela é muito bacana, muito importante. Você vê também as mães e as mulheres, muitas não sabem desse tema sobre não só sexologia, mas, gente, estética íntima. Às vezes a pessoa olha no espelho e fala, eu tô precisando de uma coisa aqui, eu não sei o que que é. E essa eu acho que é a parte da estética íntima. Esse período pós-parto, pós-gestação, que você tá ali na tua casa, você tá se sentindo... A gente se sente um pouco deprimida, não só com baby blues ou com a depressão pós-parto, mas você fica se sentindo fedida, sentindo que tem que fazer alguma coisa. Se aconteceu isso com vocês? Na verdade, eu acho que o mais difícil é a gente se reencontrar, né? Eu acho que depois da maternidade você fica meio perdida, você vive o mundo pros filhos e acaba se colocando de lado. Eu acho que é isso. Eu tava conversando até com uma mãe essa semana, ela falando, doutora, o pessoal aí acha que é só... Como que vai ser o meu parto? Que parto, gente? O parto é uma idealização, né? Parto normal, parto cesárea, como que vai ser? Foca muito nisso Foca né? muito nisso, mas todo mundo A gente não se prepara pro pós-parto, né? Eu acho que o primeiro choque, né? A gente vê muito isso no consultório, você também, Ana, é a amamentação. É o primeiro drama, eu acho que depois que a gente tem o parto, a gente vê muito isso nas pacientes que fazem todo um preparo, acompanha com fisioterapeuta pélvico, faz acompanhamento com dolo, uma atividade física diferenciada para entrar para um parto, nutricionista, um pré-natal diferenciado, aí chega... Muitas esquecem também que existe até a fisioterapia pélvica. Hoje não em dia, é só... Elas esquecem, mas a gente orienta bem. Assim, tanto no período pré-concepcional, a Ju hoje não faz mais obstetrícia, mas a gente tinha uma linha de pensamento muito parecida. Que a paciente... Não é só lá, vambora. 1, 2, 3, a paciente já não chega... É difícil a paciente que chega lá grávida. As nossas pacientes, elas são pacientes que vêm de faz tempo, de alguns anos. Às vezes tiram o DIU com a gente, param de tomar anticoncepcional com a gente, pensando em engravidar. Bacana. Então a gente já começa ali todo um pré mesmo, Natal. Um preparo nesse período pré-concepcional, um preparo diferenciado, não só em questão física, quanto emocional também. Por quê? Porque como não é a área delas, e muitas vezes é o primeiro filho, elas acham que elas têm que ficar preocupadas só em fazer ultrassom, colher sangue e tomar vitaminas. O resto vai vir e geralmente elas têm surpresas. Muitas vezes surpresas positivas, mas algumas surpresas de dificuldade. Principalmente pela situação de privação de sono, de cansaço crônico, porque a maioria dos nenéns não tem você sabe, um ciclo de sono regular. Não tem. E aí elas esquecem que tem a queda de hormônio abrupta, que é a retirada da placenta, que eu brinco com elas assim, olha, eu vou tirar literalmente com a mão todos os seus hormônios, então vai ter uma queda. Então a gente precisa estar atento se, somado a essa queda abrupta de hormônios, privação de sono,
cansaço, cobrança para dar conta do marido, da casa, do filho novo. Se não vai dar uma sobrecarga física e emocional para você, eu alerto elas antes e bem no comecinho do pós-parto, porque tem aquele conceito de é normal, faz parte dessa fase, faz parte estar cansada, faz parte andar desarrumada, não ter tempo para tomar banho, não ter tempo para fazer uma unha, um cabelo, porque para nós mulheres faz uma diferença. É um descanso, uma hora de descanso, né? Então, a gente tem uma linha muito parecida. A gente tem essa visão de alertar. Não só ajudar quando elas estão nessa fase, mas alertar para que essa fase crítica não chegue, entendeu? E você sabe, assim, as pacientes de vocês já estão muito bem instruídas. Vocês já fazem uma coleta de exames, assim, um pouco mais profunda, então elas já estão sabendo. Mas aqui a gente está falando por um público amplo, que às vezes o colega não pediu muita coisa que deveria pedir. Então vamos começar daí falando um pouquinho sobre essa coleta adequada de exames e depois a gente parte então para sexualidade no pós-parto. O que você acha do que é considerado hoje pelo menos razoável uma coleta abrangente de exames? O que esses exames devem conter? Eu geralmente oriento as minhas pacientes que querem engravidar um preparo de 1 ano antes, né? Se a gente puder, óbvio. No mínimo é claro 6 que às meses, vezes, né? já chega grávida. Mas a gente tem que cuidar das vitaminas com muito cuidado. Então, assim, eu vou ser a casa de um bebê durante 9 meses. E eu preciso ter um aporte para que eu possa garantir que esse bebê tenha um QI adequado, que tenha um desenvolvimento adequado, que eu possa fazer uma reserva. Por exemplo, ferro é extremamente importante. Se eu não fizer uma reserva durante a gestação, tanto a mãe quanto o bebê vão ter complicações, né? Tem aí a anemia da primeira infância que vocês acompanham. Então, um pré-natal bem feito vai garantir uma primeira infância adequada. Eu brinco que a gente é pediatra de feto, né? Então, é uma responsabilidade muito grande dessa mãe. E muitas vezes o obstetra não traz essas informações, né? Então, assim, não é só tomar ferro e ácido fólico. Tem muita coisa pra gente fazer. Tem muito cuidado. Hoje a gente acaba se intoxicando com tantas coisas. A gente usa remédio à torta direito. Isso vai ter uma complicação, também, né? Então, a nossa placenta é uma conexão direta com o feto. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente se alimenta, a qualidade da água, as nossas emoções. Tudo isso vai passar para o bebê, né? Então, assim, sono adequado, se eu faço uma atividade física ou não. Isso tudo vai trazer consequências para o seu filho. A gente brinca que até a parte comportamental mesmo, né? A criança sente a rejeição, o abandono. Isso vai trazer consequências a longo prazo. Então, quando a gente fala de um pré-natal, é muito mais do que exame. Eu acho que muitas vezes a gente fica procurando doença, né? Então, a gente esquece de falar sobre saúde. A gente precisa plantar a saúde durante todo esse período. Fala um pouquinho, Rani. Então, você acha que além desse preparo, né, durante já que elas chegam, então, elas já chegam às vezes grávida, porque foi uma indicação, mas para aquelas pacientes que ainda não estão gestantes e estão falando, ai, doutor, eu tô pensando em engravidar, é agora, o que você vai fazer? Primeiro, eu tenho uma rotina de fazer uma série de exames para ver se ela está saudável, para começar, tá liberada, para começar a não se cuidar, planejar o bebê. E aí, fez todos os exames, geralmente sorologias, porque eu falo, olha, se tiver alguma sorologia ativa, a gente precisa primeiro tratar, para depois começar a tentar engravidar e tal. Então, é uma série de exames, incluindo algumas sorologias. Veio tudo bem, tudo bom, a gente começa um tratamento ali. E é isso, a população está com uma deficiência. Quando eu falo deficiência, eu não estou falando de altos níveis fora do padrão. Estou falando do normal, do protocolo tradicional. Porque você fala assim, então tá repondo muito, tá isso. Não, estou falando do normal, gente. Não estou falando de absurdos. Todo mundo sem vitamina D, sem ferro, sem vitamina B12, sem zinco, com uma anemia crônica. E todo mundo fala que está cansada do trabalho, que está cansada da vida. Mas você vai ver, coitada, ela na verdade ela tá
tudo alterado, tireoide, um monte de gente com exame de tireoide alterado. Eu não tô falando de negativar TSH, tô falando de TSH ali, normalzinho, muito pouco. Por exemplo, um monte de gente que não faz exame de rotina, que só elas têm uma preocupação com colesterol e diabetes. É meio que tradição, ela quer um hemograma completo, que é o hemograma para ver hemoglobina, plaqueta e tal, e colesterol e diabetes. Elas esquecem. E aí, quando a gente apresenta isso, você vê que gera assim... Mas pra que tanto exame? Aí você explica e elas já passam a entender. E assim, é muito curioso, de um ponto de vista não tão positivo, que vários chegam gestantes para mim, de outros colegas, tomando ácido fólico, ponto. E o cartão de pré-natal, eu achava que o meu cartão estava normal, tudo preenchido, tudo solicitado, tudo feito. E quando eu chego na maternidade, não é um, não são dois, não são três, todo mundo fala, nossa, como seu cartão é completo. Como você faz tudo certinho. Até a letra dela é linda. E eu achava que a gente acha que é normal, que a gente tá fazendo o certo. E a gente fica pasma com tanto de gente que faz um acompanhamento, assim, precário. Mesmo com tudo que a gente tem hoje de subsídio para poder oferecer o melhor para essa paciente. Igual a Ju falou, a gente está responsável por uma gestação saudável, por manter uma mulher saudável, por fazer nascer uma criança saudável. A gente fala muito sobre a importância de você manter toda essa adequação de exames, por quê? A gente chega empolgada, nossa, tô grávida, que maravilha, e não é só sobre exames bons, mas o impacto disso, falando muito da epigenética também, então de expressão de gene, de estar bem com a saúde, e que isso vai impactar também nesse ponto que a gente veio falar aqui hoje, que é sobre a sexualidade após a gestação. Tá todo mundo assim. Na gestação também, né? Na gestação, pós-gestação, e é bacana, sabe? Tá todo mundo lá empolgado com a gestação, e aí depois nasceu o neném. E como que nós vamos cuidar dessa sexualidade, então, no pós-parto? Vamos lá. O que é o puerpério? Então, o puerpério é um período que a mulher, ela precisa, então, estar bem consigo mesma, que compreende aí esse período. O que é o puerpério? O puerpério, ele tem um puerpério imediato, né? Em que a gente vai ficar ali os 40 dias, que é a fase que o corpo da mulher gestante vai voltar a ser o que era. É o resguardo. É o resguardo, né? Então, é a fase, eu acho que mais difícil, onde a gente tem as quedas hormonais, onde a gente tem alterações por conta da amamentação, e existe uma sobrecarga de adaptação, né? Muitas vezes o primeiro, eu sempre brinco que o primeiro é o mais difícil, depois a gente vai levando a maternidade um pouco mais leve. Mas o primeiro é muita adaptação dentro de casa, dentro da rotina. Hoje, a maioria das mulheres trabalha fora, né? Então, voltar para dentro de casa e ser só dona de casa, muitas vezes vai ser difícil. Olha isso, tem que dar de mamar. Tem que cuidar do marido. O marido quer. E a gente tem que estar com nossos exames todos bons. Isso é bacana falar sobre isso. E vamos lá. A sexualidade do pós-parto. Então, vocês acham que, assim, um período, quanto tempo que deve esperar para ter, sei lá, primeira relação, né, sexual após o parto? O que vocês acham? Não tem um consenso na literatura, mas a gente sabe que de 30 a 40 dias... A gente sempre orienta isso, espera pelo menos uns 40 dias. O ideal, a gente fala, até por conta do puerpério, né? Que tá lá escrito que são 40 dias. Ai, gente, eu tô rindo aqui porque às vezes o marido fala, não, minha filha, sai daqui. Às vezes o marido, ele tem um pouco de bom senso, né? Em deixar aquela paciente, a mulher, né? Voltar a si, mas às vezes a mulher é tarada, então ela fica atrás do marido, né? Tem de tudo. Tem umas que pede pra gente falar que não pode ser 60 dias. Pelo amor de Deus. Ai, fala que mais um pouquinho, tô cansada. A gente fala, não, mas esse cansaço, assim, faz parte, mas ele pode ser melhor administrado, né? Você também... Mas, na verdade, elas não querem porque tá tudo desregulado. Tá tudo... Primeiro que é um mundo novo.
E às vezes no segundo filho é mais fácil, mas às vezes no segundo filho tem uma dificuldade diferente, ou numa cicatrização, ou num parto lidar que foi com mais duas difícil. crianças, né? E aí tem o pequeno, que às vezes é bem pequeno, 2 aninhos. Então, você, na verdade, você vai ter 2 bebês, um bebezão e um bebezinho. Tem aquela paciente, né, a mulher que a gente tem, assim, N cenários, né? Que ela já tem um filho, e tem aquelas que é o primeiro filho, que dá um pouquinho mais de trabalho. O que a gente acaba... Eu falo muito isso, né? O nosso corpo acabou de ganhar um bebê. Então, nós não estamos preparadas para fazer um novo bebê. Então, o desejo, ele tá muito ligado à questão da ovulação, do despertar para isso. E a mulher pós-parto, ela não tá ovulando até ela voltar a menstruar. E muitas vezes isso vai demorar para acontecer por conta da amamentação. A amamentação, ela é um bloqueio natural, ela né? inibe. Então, enquanto eu estou amamentando, meu corpo não vai ter outro bebê. Na maioria das vezes, não dá pra gente garantir isso, nem usar isso como método contraceptivo. Mas os hormônios vão estar diminuídos para que você não tenha tanto desejo. E aí entra, né, a parceria, né? Você ter essa conexão com seu parceiro, para ele entender que muitas vezes você não vai ter o desejo da procura, mas você vai estar responsiva a um desejo, né? Então, se ele te procurar, um estímulo de desejo. Se ele for carinhoso com você, se ele te procurar, você vai estar ali pronta. Muitas vezes não vai ser aquele desejo todo, mas aí entra o esforço, né? A libido, ela é multifatorial. Uma das principais causas, uma das principais coisas que desperta o desejo é a admiração. Então, se você tem uma conexão legal com seu parceiro, você admira, você vai estar mais responsiva. E aí eu acho que entra um pouco da maturidade do casal. Porque muitas vezes você tá tão cansada e o rapaz não te ajuda, que você não quer nem chegar perto dele, entendeu? Eu vou te pegar. Né? Chego em casa, tô dando conta da criança, tô dando conta de tudo, ainda vem esse cara me cobrar. Hoje no consultório, o que eu costumo orientar, eu falo assim, vocês precisam ter pelo menos uma noite de vocês. Segunda, terça. Eu tenho uma amiga que é terça, eu tenho uma paciente que é quinta. Eu tenho, na minha casa, é sexta. Toda sexta a gente tenta sair junto, fazer uma coisa junto. E isso eu acho que dá pra você treinar, se acostumar, colocar isso como rotina também. A gente não tem uma rotina de ir na academia, uma rotina de ir ao consultório, uma rotina de levar o filho na escola, uma rotina de ficar com seu marido. Então isso é uma coisa que a gente pode treinar, nos condicionar a isso, até porque não é eu não vejo como esforço, porque é uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa. Exatamente. Né? Eu falo para as pacientes, eu podia estar pedindo para você carpir um lote, para você trabalhar no sol do meio-dia, só estou pedindo para você marcar um encontrinho com seu marido, sair para jantar, tomar um vinho, ou ficar em casa, no quarto, com a porta fechada, assistindo um filme. A gente não tem quem deixar as crianças, não tem problema. Foi todo mundo dormir, vamos assistir um seriado, uma série, um filme curto. É muito assim, da pessoa, do casal, tentar se esforçar também. E isso a gente pode treinar, condicionar eles a esse hábito antes até de ganhar o neném. E depois que nasce esse neném, aí entra muito o marido. O que ela gosta? Flor, chocolate. Enquanto tem essa recuperação física, que precisa, às vezes, cicatrizar, às vezes voltar todo mundo pro tamanho normal, pro lugar normal, e dor, porque a paciente operou e não fez repouso. Ou ela teve um neném normal. Agora, é uma cirurgia. Muito de dor, né? Então, às vezes tem dor também, aí alteração hormonal, ressecamento vaginal. Então, a relação não é tão prazerosa, mas aí a gente tem jeitos de melhorar a lubrificação, a hidratação da vagina. Tem cremes, tem máquinas, a gente tem máquina de ultrassom microfocado que pode fazer em paciente amamentando, que vai produzir colágeno, vai melhorar a celularidade, vai melhorar a lubrificação da vagina, a complacência do tecido. Tem muita coisa. Então, assim, eu acho que e é muito do cuidado, né, amiga? A gente tendo de se assim... atentar. Poxa, não tá legal? Agora, vamos buscar ajuda. Isso, eu ia falar assim, que uma boa conversa, lado, né? Uma boa conversa, né? Tanto com a gente que tá ali para ajudar com a tecnologia, com a medicina, com máquina, com prescrição, com o nosso conhecimento, porque a gente sabe hoje o que tem de novo, o que tem de bom, o que funciona, o que vai ajudar bastante, o que vai ajudar mais. Então, assim, de ter essa cumplicidade da gente conversar, médica, paciente, marido, para ver o que tá, porque às vezes você não tá porque tá com dor na mama. Ou você tá com ressecamento vaginal, dor na relação. Você tá cansada. Ou você não quer.
Porque o marido também não colabora, o marido nananã. Ou então, o marido faz de tudo e você não tá conseguindo evoluir, né? O marido que eu falo hoje em dia, a gente sabe que é o companheiro. Pode ser 2 mulheres, pode ser um homem e mulher, pode ser uma mãe solo, pode ser... Então, a gente tenta primeiro adequar a realidade desse casal, que pode ser de várias formas, e identificar o que está acontecendo, o que está dificultando, atrapalhando, prejudicando, e a gente, em conjunto, nós, como médica e o casal, tentar solucionar da melhor forma, porque a gente tem muito recurso hoje, né? Legal, bacana. Gente, e agora elas, né, relaxaram, elas estão ótimas, mas elas têm um medo de engravidar. O que vocês acham que elas podem fazer? Porque, assim, a gente fala muito de método contraceptivo, mas elas, às vezes, não sabem nem que existem, que pode usar, por exemplo, um DIU. Ou, às vezes, elas relaxam até demais. Elas acham que a amamentação é lindo, não vai engravidar. Não vai engravidar, né? Que loucura! A gente tem 2 cenários, né? Ou, assim, amamentando, não tô menstruando, não vai engravidar. Ou, amamentando, não posso tomar nada. Porque tudo vai passar, tudo vai prejudicar. E hoje a gente tem, assim, uma série de artifícios que a gente pode oferecer para ela. Começando pelo via oral. Então, a mulher que está amamentando, a gente sabe que ela não pode tomar contraceptivo oral com estrogênio, porque não pode passar estrogênio para neném. E a gente tem hoje via oral sem estrogênio. Além de não poder passar, ele pode interferir no processo da amamentação. Né? Isso, Então, assim, não pode com estrogênio, que seria a pílula combinada, que é 90% das pílulas do mercado. Tem, então, a via oral sem esse estrogênio, e tem os DIUs, hormonais e não hormonais. Eu, particularmente, gosto muito do DIU pela praticidade, porque eu acho que a vida no pós-parto é uma loucura, né? Pode colocar logo depois que nasce? Pode colocar logo depois, no parto mesmo. Eu, particularmente, não gosto, porque o útero tá muito grande, ele vai diminuir, existe o risco desse DIU deslocar. E aí, assim, muitas vezes essa mulher não vai fazer o acompanhamento adequado, porque ela vai focar na criança e vai se deixar de lado. Então, ela não vai acompanhar com o ultrassom adequado. Então, eu geralmente prefiro quando ela vem no retorno, antes de eu dar alta para ela. Então, depois dos 30, 40 dias pós-parto, a gente faz a inserção no consultório com uma sedação inalatória, bem tranquilo. E ela vai embora para casa, já garantindo que não vai ter novo baby em casa. E a praticidade do DIU, né? Você não precisa lembrar de ficar tomando nenhum remédio. E muitas vezes eu pego isso, eu acho que a Rá também pega. Às vezes paciente que já tá no segundo, ou às vezes até no terceiro, que o marido promete fazer vasectomia e não faz nunca. A gente fala, usa o DIU até o dia que ele fizer. Esse é o meu combinado. Vai usando o DIU, o dia que ele decidir fazer, você volta pra gente tirar. Eu fui enganada com essa história. Tá? Isso aí eu falo pra elas tomarem cuidado, porque tem o golpe da barriga ao contrário. Entendeu? Não é? Vai ter que fazer isso. Aí o DIU, elas podem optar por DIU hormonal, não hormonal. A Ju faz com inalação, eu faço com anestesia local também no consultório, super tranquilo. Como é que é? O DIU, a gente tem dois DIUs, 2 grandes grupos. Com óxido nitroso. Da anestesia, né? Da sedação. A Ju faz com sedação, eu faço com anestesia local. Tudo para conforto da paciente. Mas é bem tranquilo. Chique, né? Gente, mas a gente tem que escolher as dores, né? Tem dor que não precisa sentir. Eu falo que elas falam, mas eu falo, olha, em 2024 a gente só pode ter aquela dor que é inevitável. O que é evitável, a gente faz de tudo para diminuir. Mudou muito, né? Nossa. Bacana. E eu também não gosto de colocar DIU no pós-imediato por conta disso que a Ju falou, dessa involução do útero. A maioria dos DIUs que eu recebo no consultório de colega que coloca, ele tá mal posicionado, porque o útero vai diminuindo, o DIU acaba dando uma deslocadinha. E pode trazer desconforto, o paciente sente dor na relação, e aí você tem que reposicionar, ou às vezes você até perde o DIU. Tem que tirar e colocar outro. Legal. E resolvemos o medo delas engravidarem, né? Agora elas podem ter um receio também de se achar feia, de olhar no espelho e não tá achando legal, a parte íntima mesmo. O que vocês têm de novidade hoje em relação à parte íntima? Tipo, elas resolveram o problema dela do medo de engravidar. Beleza. Agora elas vão focar ali na parte íntima. O que tem de bacana para fazer em relação à parte íntima?
É porque assim, fica meio escuro, meio feio, meio flácido, meio esquisito, meio e um perde pouquinho xixi, de cada coisa. e é um monte de coisa, né, que tem de novidade. O que elas podem fazer? Tem muita novidade, né, Rá? Tem. Tanto eu quanto a Rá, a gente trabalha bastante com tecnologia. E hoje é um mercado muito novo e muito legal. Porque a gente não precisa, muitas vezes, ter que fazer uma cirurgia, né? Então, assim, no pós-parto, a gente tem uma flacidez do períneo. Que vai se adaptar, mas muitas vezes ele não volta a ser o que era antes, até dependendo do tipo de parto, se teve laceração, como é que foi essa recuperação. E aí a gente lança a mão de tecnologias, entre elas a radiofrequência, que vai trabalhar a mucosa. A gente tem, né, o ultrassom microfocado, que vai trabalhar mais profundo. Então, se a paciente... porque o tipo de parto, ele influencia, né, até do que você vai poder muitas fazer. Muitas vezes vai não. influenciar, né? E aí, às vezes, a paciente vai voltar a ter uma vida sexual ativa com uma secura vaginal importante, porque ela tá amamentando. E hoje a gente não precisa mais passar por isso, né? A gente tem muita coisa legal para ser feita, muito recurso, em que eu posso voltar a ter uma vida sexual prazerosa. E você acha, assim, por exemplo, assim, né? Porque elas vão voltar para vocês, elas têm que voltar ali no puerpério, vamos dizer assim. Ai, na consulta de 20 dias tive uma cesárea, tem que voltar, o que eu posso fazer? Como que vocês fazem esse sequenciamento e vocês já vão incluindo estudo? Isso. Porque às vezes elas nem sabem que existe e nem perguntam. Então, eu acho que já pode ir direcionando elas nesse sentido, né? Hoje em dia, a minha rotina... Vou falar de mim, né? A Ju complementa. A minha rotina no pós-parto, por exemplo, tanto parto normal quanto cesárea, eu tenho uma enfermeira da minha equipe que vai ao hospital, faz um laser nas mamas para prevenir fissuras, mastite, para ajudar, faz uma orientação de amamentação. Se ela fez cesárea, faz o laser na cesárea para melhorar o processo inflamatório, cicatrização, já faz a analgesia do local, então é um pós-operatório que dói menos. Se teve parto normal, a gente faz também esse procedimento, só que específico para parto normal, para a região de períneo, analgesia, diminui o processo inflamatório, acelera o processo de cicatrização. Num segundo período, ela vai no consultório e ela pode ter isso em casa também. Ranime, eu quero equipe na minha casa. O dia que você quiser, a hora que você quiser, onde você morar, vai toda a equipe, a gente leva a máquina, faz tudo bem cuidadinho, bem legal, orienta quantas vezes for necessário. Ela voltando, tirou os pontos, a gente faz novamente, volta com 40 dias aí. Pode tanto fazer, a gente faz o ILIB também, você gosta dessa prática de ILIB, que seria uma luz terapia que a gente faz para oxigenar melhor a circulação. Para quem não conhece, o que é o ILIB, né? Ele é uma terapia que a gente faz no pulso, né? Para quem não conhece, e ele resolve vários problemas de cicatrização, de estresse, de cansaço, é muito legal. É como se ele fizesse uma melhora da oxigenação sanguínea, da circulação. Então, a gente faz um tempo de acordo com o peso da paciente, 30, 40 minutos no paciente adulto, para dar tempo dele atingir toda essa circulação e fazer, através dessa oxigenação, os benefícios que a gente consegue por isso, que é a melhora da cicatrização, otimização de processo inflamatório, porque ele faz parte dessa cicatrização, dessa evolução de ferida ou de lesão, enfim. E otimiza muito esse pós-procedimento, tanto parto normal quanto cesárea. Eu que faço cirurgia de mama, tenho feito bastante, então diminui hematomas. A gente vê hematomas em coloração de fase inicial, que demoraria 15, 12 dias, no terceiro, quarto dia, melhorando, otimizando. Quando ela volta no consultório, tirar os pontos, a gente tem isso de novo. E aí, quando ela começa a ter secura vaginal, flacidez, aí a gente entra com as tecnologias. Ou você, antes da tecnologia, você pode oferecer por questão de adaptação da paciente ou de custo, enfim, do que ela prefere. Hoje a gente tem hidratante
vaginal sem hormônios. A base de ácido hialurônico. A água, ácido hialurônico que ela pode usar, melhora bastante a hidratação da vagina. Ele não é um lubrificante. Ou elas fazem manipulado? Dá pra fazer os dois. Né? Mas na farmácia tem bastante tipos. Tem vários nomes, né? Vários nomes. E assim, eu deixo bem claro que não é um lubrificante, é um hidratante. Então, é um tratamento que ela precisa fazer. E aí, com relação à flacidez, eu tô com uma paciente que veio do colega, teve uma laceração importante, que teve uma deiscência, ou seja, suturou, depois abriu. E ela ficou com uma flacidez de períneo super grande. E aí fizemos ultrassom macro e microfocado, melhorou bastante. E aí já melhora também incontinência urinária, tudo isso porque a máquina faz uma produção exagerada de colágeno, tem muito colágeno. Então melhora muito. E ainda falando um pouquinho de luz, que tá muito no meu dia a dia de consultório, gestação e pós-parto é uma condição de baixa da imunidade natural. O que a gente tem? As infecções oportunistas. Então, cândidas de repetição, elas começam a aparecer. Então, a gente também tem a luz da fototerapia com o LED azul. O LED, né? Que a gente faz vaginal interno, né? Com azul de metileno, faz. E assim, a gente tem melhorado muito, junto com o aporte de suplementação, de vitaminas, de remédio para otimizar, para ela ficar mais animada, para ela dormir bem, orientação, alimentação. Então, a gente tem todo um suporte para dar respaldo para cuidar dessa parte estética também, porque para a gente melhorar ali a estética, para nós é tranquilo, a gente faz procedimento, injeta, faz máquina, usa produto, mas ela precisa estar bem emocionalmente para poder usufruir disso que a gente tem de bom para oferecer para ela. Então a gente acaba cuidando de tudo, né? E você sabe que, por exemplo, assim, qual que é a contraindicação real de sexo depois da gestação? Né? Depois da gestação, não, depois que nasce o bebê. É só infeccioso, não é? Qual que é? Enquanto o útero, se a gente teve um parto normal, eu tenho uma dilatação desse colo uterino, né? Então, eu dilato 10 centímetros para um bebê passar. E eu preciso que esse colo esteja fechado, porque senão existe o risco de contaminação do próprio útero. A gente tem o sangramento, né? Que tem o sangue ali, que pode aumentar essa contaminação. Então, o maior risco é contaminação, né? E eu não tenho essa mucosa preparada, ela fica flácida. Eu tenho... Acho que depois, por exemplo, assim, tem uma contraindicação que é a volta ao normal do útero, da infecção, etc e tal. E eu acho que futuramente vão se estudar essas tecnologias todas e vão falar, daqui a pouco vocês podem começar a namorar mais cedo, porque vai dar Se a gente parar pra pensar, uma gestante, né, uma puérpera que ganhou um bebê de parto normal, sem nenhum tipo de laceração, sem nenhuma complicação, eu não tenho por que esperar 40 dias, né? Eu posso liberar antes, até poderia, se eu diminuir sangramento. Se o meu colo tá fechado, se ela estiver bem. Nós temos várias pacientes, né? Eu tive uma paciente colega que teve bebê faz uma semana, eu faço a parte de suplementação dela, ela voltou, nem parece que ela pariu uma criança. Sabe? Um pouquinho de sangramento muito sutil. Então, hoje eu acredito que a gente tem evoluído muito. E não só da parte da sexualidade como um todo, mas do bem-estar, né? Então, a gente tem terapias injetáveis que a gente consegue entregar vitaminas, nutrientes direto na corrente sanguínea. Então, a resposta é muito melhor, muito mais assertiva. Aí, ó, que legal. Eu tenho uma pergunta. Ô, Ju, as minhas pacientes sempre me perguntam isso. Eu sei, explico, né? Sei a resposta, explico. Mas eu acho legal você... eu pegando seu lugar de entrevistadora. Intimidade é ótima, né? Gente, numa entrevista. Ai, que louca. Pegando seu lugar de chefa. Olha, o que elas querem saber muito? Você faz implante. Eu sempre falo, quem eu quero botar? Não me adaptei com isso, com aquilo. Então, o que a gente pode melhorar? E eu tenho liberdade muito de falar, olha, eu acho que agora você pode botar isso, pode botar aquilo. Tanto que esses tempos eu prescrevi hormônio. E uma colega falou assim, nossa, Raninha, você prescrevendo hormônio? Eu falei, quem falou que eu não prescrevia? Eu só acho que o hormônio ele tem que ser o hormônio certo, na dose certa, para a pessoa certa e acompanhada da maneira correta. Aí tudo bem, aí eu concordo com a suplementação, com a implementação de hormônio, enfim. Mas a grande dúvida delas é em que momento de pós-parto que elas podem colocar um implante, por exemplo. Você que mexe com essa parte. O implante, a gente pode entregar várias coisas através de implante, né? Ele é só uma via de administração. Então, eu posso colocar um implante de NADH, por exemplo, que é a vitamina B3 ativa,
que vai entrar no ciclo de Krebs lá da escola, que a gente tem uma melhora da ativação mitocondrial. Então, para dar energia, eu posso colocar de imediato. Agora, a parte da reposição hormonal, quando eu tenho deficiência em indicação, eu vou usar quando eu parar de amamentar, né? Eu até posso usar, porque teoricamente eu tenho testosterona no meu corpo, eu tenho estrogênio no meu corpo agindo mesmo amamentando. Mas as doses, a gente não consegue dar uma segurança, né? Porque eu vou ter algumas coisas que vão passar para o leite e eu não tenho como dosar isso e dar segurança. Então, quando a gente fala sobre reposição hormonal, o hormônio em si, nada mais é do que um sinalizador. Ele vai sinalizar para as células algumas atividades que elas têm que fazer. Executar. Então, se eu tenho uma deficiência importante de testosterona, isso está repercutindo na minha qualidade de vida e eu tenho indicação, eu posso fazer uma reposição a partir do momento que eu não estou mais amamentando. Então, não amamentou, se precisar, pode. Pode. E traz... É legal isso, porque eu falo assim que a medicina é uma ciência, tem uma frase, né? Que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Então, a gente tem que ficar muito alerta a isso. Ao médico que você vai, a gente tem que usar o nosso bom senso. Às vezes, passa um catatal de coisa, você consegue ver que aquilo ali não tá fazendo sentido, tá ficando até um pouco perigoso, né? E que médico que você vai, eu falo, dá uma pesquisada. Não é só ali, vai em quem tá colocando implante, mas que tipo de implante? O que tem dentro desse implante? É para você? É uma dose boa? Então, eu sempre falo para ela, muito individualizado isso. Exatamente. Então, assim, dá uma olhada na médica que tá fazendo, a formação, o que ela fez, o que ela faz, como que ela olha para ela, assim, né? Porque a gente... é doida, né? Não, porque é o reflexo. Sim. Você tá assim, porque você acha ser bonita assim. Então, eu te achei bonita, então eu quero ficar assim. Assim é meu padrão de beleza, assim é meu padrão de saúde, fazendo esporte. Um grande problema, eu acho. Então, eu acho que quando a gente tem que ter esse equilíbrio, né? A reposição como um todo é porque as pessoas acham que eu vou fazer performance. Não é isso, né? Uma reposição hormonal, ela é para quem precisa, com doses fisiológicas. Até dá para fazer performance para quem quer, sim, né? Mas o maior foco é a saúde, né? Precisa, mas talvez não seja aquele momento da pessoa. Ela precisa fazer outra coisa para melhorar outra coisa. A própria substância mesmo, né? Eu acho que hoje, graças a Deus, a medicina evoluiu tanto. A gente tem muitas ferramentas para otimizar mesmo. Eu acho que todas as mulheres hoje trabalham muito, têm muitas funções. A gente é multitarefa. Sim. Então, eu não preciso carregar uma cruz, um peso. Eu vejo tantas pacientes... Você pode continuar fazendo tudo que você faz de uma maneira mais leve, né? Eu acredito que assim como vocês, a gente conversa com muitas mulheres todos os dias, né? Mães e pacientes. E eu vejo quantas, assim, a gente troca muita figurinha, eu aprendo muito com elas. E já tive várias que tiveram divórcio e que falam assim, nossa, se eu tivesse me cuidado antes, eu não seria a chata que eu fui. E acabei acabando com o meu casamento. Às vezes a chata tá mal compreendida, né, coitada? Como é que você chata? Porque às vezes eu tô cansada, eu só reclamo, o marido chega em casa, às vezes tá chata, tá sobrecarregada, né, coitada? Aí é mal compreendida também. Mas às vezes ser cansada é algo que a gente consegue aliviar fazendo coisas pequenas, não preciso fazer tantas mudanças. Às vezes, gente, o que eu pego de paciente com deficiência de ferro é assim, assustador. A gente menstrua todo mês, gente. Se a gente não tem uma reposição adequada e uma anemia é tenso. A gente fica cansada. Vitamina D baixa, ferro baixo, ferritina baixa. E aí você vai raciocinar como? Não tem memória, tá morrendo, cabelo despencando. E o puerpério é isso, né? Às vezes a pessoa acha que tá cansada de trabalhar. Nada, você tá podre por dentro, basicamente isso, você tá no fundo do poço e a gente consegue melhorar. Você quer colocar o carro pra andar sem gasolina, né? Exato. Ou com uma gasolina ruim, não vai fluir, não vai dar bom, né? Pra finalizar, qual que é a mensagem que nós vamos passar para essas pessoas que estão precisando aí de casa da gente? O que vocês acham? Quer falar primeiro, amiga? Pode falar. Enquanto você bola a sua frase. Eu sou a favor da medicina preventiva. Falo que a prevenção é sempre a melhor escolha. E que a gente não deve focar só em tratamento. A gente deve focar nisso, na prevenção.
eu não consigo falar uma frase. Tipo, um mini texto, pode ser? É um mini texto. Eu acho que E que hoje a gente tem, assim, né? artifícios pra gente viver melhor. Eu acho que a gente merece viver bem. A gente merece pela pessoa que a gente é, pelo que a gente faz na vida, tanto pra gente, pras pessoas, tanto que a gente trabalha, que a gente se dedica como médica, vocês como mães, nós todas como esposas, como filhas. Então, acho que a gente merece viver bem. E a gente hoje, na medicina, a gente tem artifícios pra isso. Então, vale a pena dar uma pesquisada, vale a pena investir em você um pouquinho, olhar pra você e investir em você. Eu acho que a mensagem é essa, né? A gente tem ferramentas hoje. Todo mundo tem um celular, tem Instagram, tem muitos médicos. A gente tá lá trazendo informação todos os dias. E muitas vezes a gente acha que isso vai custar caro. Mas a saúde é um investimento. Muitas vezes a gente não quer investir na saúde, mas a gente vai acabar investindo na doença. Então, que nesse momento do puerpério, a gente possa focar na gente. Porque a gente vira mãe, pensa no filho e esquece da mulher que existe aqui. Então, contem com a gente. Aí, ó, que bacana. Né? E eu acho que eu também tenho que deixar uma mensagem. Eu acho que a mensagem principal é a empatia. A gente tem que se colocar no lugar da pessoa, né, do próximo. Essa parte da medicina preventiva, ela é tudo na vida de todo mundo, porque a gente nunca sabe como foi a vida dessa pessoa quando ela era pequena, como que foi a alimentação dessa pessoa. A gente tem que pedir exame sim para essa pessoa, e a medicina ela vai mudar muito a vida dessas mães, dessas mulheres, e eu acho que é isso, não é? Eu acho. Concordo. Então tá bom. Eu vou agradecer essas gatas maravilhosas aqui, que são minhas amigas, médicas, e chamar para uma próxima já, para falar de qualquer outro assunto para estar aí ajudando vocês, tá bom? É isso, obrigada meninas. Obrigada. Então vamos encerrar Obrigada. hoje mais um podcast do Mães para Sempre, e se ligue e fica aqui conosco.